Olá, pessoal, bom dia a todos, um ótimo sábado. Então, hoje a gente está aqui com a Daiana Fidelis, que é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psicologia hospitalar, especialista em psicologia hospitalar, formação em terapia do esquema, que eu estava perguntando para ela o que era isso, porque eu não sei, depois ela dá uma breve explicação para a gente. E tem aperfeiçoamento em terapia comportamental. Dai, eu quero te agradecer por ter aceito esse convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa que a gente vai ter nessa manhã. E eu abro para que quem quiser ir fazendo perguntas, algumas pessoas já me mandaram algumas perguntas, mas podem ir fazendo. É uma conversa, eu digo, para a gente entender um pouquinho quais são os processos, quais são as emoções que passam, principalmente para os idosos, né? Mas para o público em geral, quando pensa em alimentação. Então, Dai, seja bem-vinda e é um prazer enorme te receber aqui. Eu que te agradeço, Vanessa, por estar aqui hoje e falar de um assunto tão importante, né, na atualidade agora, ainda mais com tudo, com essa pandemia acontecendo, e falar sobre idosos, né, o quanto isso também repercute, esse isolamento repercute também no cuidado com esse idoso, de não poder ter contato, né, que são os mais vulneráveis a tudo isso, e isso interfere em alimentação, interfere em memória, interfere em tudo, né, porque a gente é um corpo só, né? Mente, corpo, físico. Então a gente trabalha com tudo isso, né? Então é muito importante isso, né? Eu estava lendo uma pesquisa esses dias que o quanto a pandemia está afetando a alimentação dos idosos, né? Porque o que acontece? Muitos idosos geralmente a depressão no idoso ele é confundida com a demência, né? Porque o que acontece? Aquele idoso que está mais para baixo, às vezes ele esquece de comer, né? Ele não está com vontade de comer, então às vezes acaba o diagnóstico fica difícil no idoso, né? Então isso acontece e agora com esse isolamento, esse idoso não está tendo aquele acompanhamento do familiar para sentar na mesa e comer, que isso é uma estratégia que a gente usa na terapia cognitiva comportamental, né? Porque quando o idoso vem para terapia, né? Quais são as principais causas que o idoso vem? Né? Vem com a questão da aposentadoria, morte de algum parceiro, né? Que eles procuram a psicoterapia, a saída de um filho de casa, né? A inversão de papéis, né? Ele sempre cuidou do filho e agora o filho está cuidando dele, né? Não é muito fácil, né, de lidar com essas Não. situações, né? Então eles acabam, né? Os filhos acabam procurando psicoterapia para o idoso, né? E para auxiliar nessas estratégias. E também a psicoterapia ela vai ajudar com os familiares, né? Que vai trazer benefícios e cuidados, saber como se posicionar com esse idoso, né? À frente de tudo que está acontecendo, questão de alimentação, a questão de comportamento, porque é tudo muito confundido, né? E a terapia cognitiva comportamental, ela é muito breve e ela é muito focada. Então, ela trabalha nas emoções, ela trabalha com sentimentos, ela trabalha com comportamentos, né? E Então, daí, deixa eu te perguntar, qual que é a diferença da terapia comportamental de outras terapias? O que é o diferencial delas, assim, para quem é bem leigo, para quem não entende, né? a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha no como eu vejo, como eu me vejo, como o mundo me vê e como eu vejo o mundo e o mundo me vê, né? Então, se eu me vejo uma pessoa que não considero que sou uma pessoa que não sou uma pessoa tão bem vista, tão bem quista, né? Então o mundo também vai me ver nisso e eu não tenho prosperidade para o futuro, né? Se eu sou inútil, né? O pensamento vem, eu sou inútil, né? Então, a terapia faz com que a minha autopercepção seja modificada, é isso? Isso. Porque modificando um comportamento, modificando o pensamento, tu troca toda a tua visão, né? E é isso que a terapia cognitiva trabalha, com técnicas, né? Porque o que acontece? Pro paciente depois ser o seu próprio terapeuta, né? Quando começar a vir aqueles pensamentos autodestrutivos, né? Ele começar a trocar esses pensamentos. Eles, né? Bom, vem uma situação
e ele sabe que com aquela situação ele vai se ter pensamentos autodestrutivos ou vai ficar ansioso frente àquela situação, ele vai saber como lidar antes, né? Então, ele ser seu próprio terapeuta. Isso que tem a terapia cognitiva comportamental diferente para as outras, né? Então, daí quer dizer que quem faz uma terapia comportamental não necessariamente vai passar a vida inteira precisando ir na terapia? Não. Ela é pontual? Ela é pontual, né? Naquele específico, em questão de ansiedade, em questão de depressão, que tem, a gente trabalha com evidências científicas também, isso que tem da terapia comportamental, tem muitas pesquisas nisso, né? Tanto para transtorno de personalidade, depressão, ansiedade, toque, né? Então, a gente vai tratar aquele ponto pontual. Mas caso ocorra algum outro ponto, né? A gente também vai acabar tratando aquele ponto depois. Mas o que está mais em evidência, a gente trata primeiro. Né? Acho que isso é importante, né? Porque eu vejo muita gente vem para mim e diz assim: eu não vou ir na terapia porque eu vou ficar dependente, eu vou precisar ir a vida inteira. Ou a pessoa, a psicóloga vai querer saber de toda a minha vida, né? Então, acho que a gente precisa conhecer um pouquinho também quais são as diferentes áreas que a psicologia atua para a gente saber poder buscar aquilo que a gente tem interesse, né? Então, isso é extremamente importante, é entender que a terapia comportamental ela é pontual. Eu digo, eu vou trabalhar uma dificuldade em específico, em loco, né? E depois, enfim, a permanência ou não, ela vai da minha necessidade, do meu desejo, realmente, né? Acho que isso é bacana de explicar para as pessoas, né? Existem diversas formas da psicologia atuar, né? Então, a gente pode se adaptar àquela enfim, que convém mais para a gente, que a gente deseja mais, né? E às vezes um paciente ele procura psicoterapia, só que às vezes ele não se adequa àquele modo daquela terapia e acaba criando pensamentos destrutivos. Eu não vou mais procurar porque não adiantou nada, porque eu me senti mal. Às vezes a aliança terapêutica, né, a aliança terapêutica é muito importante nesses casos, né? Então, às vezes acaba ocorrendo isso, infelizmente, mas tu tem que estar em busca disso, né? Tu tem que se testar também, tu tem que testar vários profissionais. Não é apenas aquele profissional que tu vai direto que tu realmente vai se identificar, né? Sabe que eu sempre digo, né? Eu falo muito até aqui nas redes sociais a relação de vínculo que a gente precisa criar com o profissional, né? Digo, talvez não seja a nutricionista que a pessoa não gostou, né? A forma como ela trabalha, mas talvez não criou empatia, e isso é normal, eu digo, a gente não precisa se dar bem com todo, mas eu sempre digo, né, alguém que vai cuidar da minha saúde tem que ser alguém que eu queira bem, alguém que eu me sinta à vontade de conversar, de falar das minhas dores, porque realmente é algo muito individual, muito pessoal, eu preciso me sentir à vontade, né, então, realmente procurar um profissional que tu tenha empatia, não julgando a profissão ou a forma como o profissional trabalha, mas sim a empatia se teve ou não, né? E eu digo, é muito normal. Sempre dou o exemplo dos ginecologistas, né? Que nós mulheres é um profissional que a gente passa a vida inteira indo no ginecologista, né? Não tem coisa mais sofrida do que ir no ginecologista que a gente não se sente à vontade, porque a gente não gosta, a gente não vai, a gente não quer, a gente não se sente acolhido. E da mesma forma. Se funciona o ginecologista homem, para outra funciona o ginecologista mulher, prefere no ginecologista mulher. Como prefere num terapeuta homem ou numa nutricionista mulher. Então, de formas, cada um tem a sua percepção, né? Para um funciona melhor, para o outro nem tanto aquele profissional. Então, a empatia e a aliança terapêutica e ainda mais com idosos, né? A gente tem que ter um cuidado redobrado com eles. E tu sabe que aqui no consultório, enfim, principalmente essa semana, eu recebi muitos pacientes dizendo assim, eu tô já cansado de ficar em casa em função da pandemia, eu tô me sentindo sozinho, porque, claro, como eu acabo atendendo muito idoso, os pacientes são aqueles que ficaram 60, quase 90 dias isolados realmente, que as famílias não chegaram, eu digo que conversaram apenas desta mesma forma que a gente está conversando, à distância, né? E não é a mesma coisa, eu digo, a afetividade
não está tão presente, né? Eu digo, a gente sente falta de um abraço, de um beijo, de um carinho, de um chamego. Então, porque as relações humanas, né, o social é muito importante, né, para o ser humano, para todo mundo, e ainda mais para idosos, né? Exatamente. Só que a rede social, nesse momento, ela está ajudando muito. Eu estava lendo uma pesquisa, porque dela interage a comunicação, ela vai interagir a questão de mudanças, né, de lazer, né, aquele neto, né, que ela não podia ver, né, ele não pode ver. Então, isso ajuda muito, né? Claro que é tudo com limites também, né? A gente não vai ficar na frente de um computador, na frente de uma rede social o dia inteiro, né? Mas traz benefícios, e é muito benéfico. Né? Eu sempre digo que, assim como para a gente chegar à longevidade, a gente precisa ter muita resiliência. Acho que a pandemia nos ensinou muito a ser resilientes, né? E justamente é isso que tu diz, né, Day? Se não era possível a gente conviver socialmente, eu digo, se criou estratégias para que isso fosse amenizado. Sim, né? Porque é um espaço de comunicação, de trocas, né? Com todo o mundo esse idoso vai ter, né? Que nem aconteceu na Europa. Eu não sei se tu viu as notícias, que cada jovem adotou um idoso, né? Eu estava lendo esses tempos. Cada jovem adotou um idoso e ele ficou responsável por aquele idoso, né? Ele ligava, ele interagia, né? Mostrava as notícias para aquele idoso, porque às vezes os idosos, eles não têm tanta dominância da tecnologia, né? Então, às vezes ele só sabe ligar ali numa rede social, mas ele não sabe ler um jornal online, ele não sabe, né? Então, o jovem serviu para trazer isso, né? E esse momento serve para o quanto a gente precisa da empatia, a gente precisa do outro, né? Como também estava acontecendo aqui no Brasil, né, em alguns prédios, várias pessoas se prontificando em mercado para idosos, né? Então, o quanto isso é importante é se readaptar, essa é a palavra agora. Né? Bárbaro. Agora, uma coisa que a gente acha que não pode, né? Daí eu te faço a pergunta, é aquele idoso que não quer mais sair de casa, que quer ficar só em casa agora. Porque isso também tem acontecido. Eu digo, graças a Deus, não tenho visto no consultório, tanto que eu acho que a pessoa que vem até o consultório já é uma pessoa que quer sair, mas a gente sabe que tem muita gente que ficou tão confinada, ou que até antes já não tinha tanto contato social, e que hoje prefere ficar em casa do que sair, do que ver pessoas, do que conviver. Isso é normal no envelhecimento, Day? Não, porque o que acontece, né? Isso é muito importante, Vanessa. O envelhecimento, ele é um processo. Você tem que estar preparada para aquilo. É como se fosse um processo. A gente nunca está preparado para aposentadoria, a gente nunca está preparado para a morte do parceiro. Então, a velhice, às vezes, a gente não se prepara durante a vida, né? Ela simplesmente chega do nada. E aí? Né? Como é que vai tratar isso? Como é que vai ver isso? Né? Então, é tudo um preparo. Né? A expectativa de vida a gente vê que está aumentando, a pirâmide inverteu, né? Tá tendo muito mais idosos do que nascituros, né? Do que crianças nascendo. Então, e esses jovens, e esses idosos, eles não estão preparados, né? Para o envelhecimento. Nem nós estávamos preparados, porque o que aconteceu? Olha quantas doenças vêm aparecendo, né? Quantos transtornos vêm aparecendo para o envelhecimento, né? A questão de demência, a questão do Parkinson. E isso não é normal, o idoso ficar em isolamento total, né? Porque daí sim vem outras comorbidades junto, podem surgir, né? Outros transtornos. Sabe, daí que esses tempos eu atendi algumas pessoas que diziam assim, eu trabalhei a minha mentalidade durante a minha juventude, né? No sentido de que assim, fez cálculo, fez atividades, enfim, de raciocínio durante a juventude. Agora que eu estou aposentado, que eu estou em casa, eu não preciso mais fazer. Isso é bom, Day? Não. E é isso que a terapia cognitiva, né, traz, essas técnicas
bom, o que o senhor gostava de fazer naquela época? Eu não, às vezes ele não se lembra, né? Tá, mas o que teu filho falava que tu fazia muito? Fazia cruzadinhas, né? Tocava um instrumento. Mas então, vamos lá, né? Vamos usar essas estratégias a teu favor. Sim, tu precisa, né? Tu precisa ativar a memória, tu precisa ativar a cognição. Porque sim, porque senão vem outras comorbidades, como eu disse, né? Vem a questão do Parkinson, vem a questão de demência, né? Demência, de Alzheimer, né? Eu digo de ficar. Eu sempre digo, né? Alguns pacientes que são bastante resistentes, né? Digo, olha, eu quero viver mais 20 anos. Eu digo, tem 60. Eu digo, mais 20, mais 30. Se eu melhorar agora, se eu estimular a minha cabeça agora, eu tenho mais chance de chegar aos 70, aos 80 melhor. Agora, se eu parar agora de ativar, de trabalhar a minha mentalidade, a chance de eu ficar cada vez mais prejudicado, mais demenciado e vir até desenvolver um Alzheimer, se isso for genético meu, é muito maior. Então, quer dizer, quanto mais eu exercitar, melhor vai ser melhor vai ser o meu envelhecimento, né? Que é aquilo que eu sempre digo. Quantos anos tu quer viver? Todo mundo quer viver 90, 100 anos, forte, bonito. Para viver esses 90 anos. Eu digo, o que tu tá fazendo hoje para que quando tu tiver 90 anos tu esteja bem? Porque eu sempre digo, eu não quero chegar aos 90 anos precisando que alguém me leve no cabeleireiro. Eu quero ir no cabeleireiro com as minhas pernas, com a minha condição financeira, né? Então, a nossa independência, a gente cria ela hoje. A gente está envelhecendo hoje, não é amanhã. Sim, né? O envelhecimento, ele vem, eu estava lendo numa pesquisa, ele vem desde o momento do nascimento, né? Um dia já né, que a gente já nasceu já é um envelhecimento, né? Então, se preparar, né? E que tal a gente não se prepara para o envelhecimento, a gente não se prepara para uma aposentadoria, a gente não se prepara para uma morte de um parceiro, porque é tudo um tabu, né? É um tabu envelhecer, né? Como é que era antigamente, né? Como é que era o velho antigamente? Como é que eles viam o idoso antigamente, né? Né? Era o que tinha sabedoria, era o que tinha, que era agora me fugiu a palavra. Eu entendi o que tu quer dizer. O responsável pela família, né? Era a pessoa que tinha toda a história para contar, né? Era o ancestral. Isso. E era a pessoa responsável pela família, que gerenciava toda a família. E agora, como é que as pessoas estão vendo os idosos? Né? É aquela pessoa que tem um isolamento, que, né, que não tem mais utilidade. Não, né? Então... E eu digo, né, o quanto a gente nunca é velho o suficiente para deixar de fazer as coisas, né? Essa semana também atendi pacientes dizendo assim, eu estou aposentado, já trabalhei tudo que eu tinha que trabalhar, mas eu sempre gostei muito de estar envolvido em ações sociais, mas agora eu estou aposentada, eu não vou fazer mais nada, né? É Ikigai, né? Essa semana até eu vou estar falando um pouco mais sobre as zonas azuis do mundo, e uma delas é no Japão, onde eles falam muito do Ikigai, que é o propósito de vida, é a razão que tu tem para acordar todos os dias. Então, a gente precisa disso. Eu sempre digo, né? A mulher, os objetivos de vida é fazer 15 anos, daí fazer 18, ter o carro, aos 20 e poucos, 30, casar, depois vai ter filhos, daí tem emprego, a gente faz faculdade, tudo isso são ikigais, né? São objetivos para a gente chegar. Digo, chegou aos 60, se aposentou, os filhos já estão grandes, já saíram de casa. O que a gente vai fazer? Não sei, eu digo, a gente pode fazer uma faculdade nova, a gente pode entrar num grupo diferente. A gente trabalha na... Isso aí, são coisas que se trabalham na terapia. São motivos, eu digo, de a pessoa se sentir útil e de a pessoa ter razão para viver tantos anos, né? Porque senão a gente começa a perder os desejos, perder os sonhos, e os sonhos nunca devem morrer, né? Não. Porque o que faz a gente levantar da cama todo dia? É a gente ter um propósito, né? É o trabalho, é a gente, né, botar
comida dentro de casa, é trabalhar, ganhar dinheiro. Tá, e depois? Qual é o propósito? Por isso que a gente sempre tem que estar preparado para isso, né? A gente não pode fugir disso. A pirâmide está invertida, né? Então, e hoje 60 anos é muito novo. Tu pode te aposentar, mas tu pode trabalhar novamente, né? Ou cuidar de si também, que é muito importante, né? Agora vamos cuidar de si, né? Vamos trabalhar, vamos... Que a aposentadoria, ela é uma faca de dois gumes, né? Digo assim, como ela é muito boa, ela pode ser muito ruim, porque ela tira a pessoa da sociedade, né? E a pessoa precisa reaprender a se inserir de uma forma diferente, com um objetivo diferente, enfim. Sim. Mas precisa pensar, isso vai tornar o envelhecimento melhor, mais esse envelhecimento saudável, a qualidade de vida, né? E é isso que os idosos precisam. E também nós, jovens, precisamos dar valor para esses idosos, né? Para eles se sentirem parte disso, né? Os filhos, a família, fazer eles se sentir parte disso, né? Do convívio. Eu sempre digo que numa comunidade indígena, digamos, né? O velho, a pessoa mais velha, ela é a referência, ela é a raiz daquela comunidade, é ela que passa toda a sua sabedoria, né? E nós, na sociedade que nós vivemos hoje, eu acho que, de alguma forma, nós perdemos um pouco isso, onde o nosso velho, muitas vezes, e eu vejo isso muito no consultório, a família acaba não valorizando, não trazendo esse idoso para parte da sua família, e isso acaba tornando ele cada vez mais recluso, né? Mas nós, enquanto jovens, eu digo, precisamos entender o valor de ter um velho. Eu digo, quem tem um velho em casa, e falo velho com todo o respeito do mundo, digo, o velho é a pessoa que mais tem conhecimento. Digo, por mais que os jovens, eu digo, sejam marrentos, no sentido de não aceitar a opinião, eu digo, o velho é a pessoa que mais tem experiência, ninguém mais experiente do que ele. Eu digo, o jovem pode saber muito de tecnologia, mas quem já passou por muitas adversidades, por muitas situações diferentes, realmente é o velho. Então, ele deve fazer parte da família, né? As crianças devem conviver tanto por benefício do idoso, né, de ter a convivência com as crianças, eu digo que dá vitalidade ao idoso, quanto para as crianças valorizarem aquela raiz, valorizarem aquele que fez tudo para que aquela família... E aí, claro que a gente tem os pormenores, que tudo nessa vida pode fugir à regra, mas eu digo, nem sempre o idoso foi a pessoa que mais lutou, enfim, que nem sempre a gente se dá bem, que nem sempre a gente tem ele como referência, mas em questão de anos de idade, é a pessoa assim, de mais valia da família, né? Então, nós precisamos valorizar. Né, Vanessa, essa troca entre a família é muito importante, entre o jovem e o idoso, né? O idoso ouvir o jovem ouvir o idoso, a comunicação, né, é muito importante. Porque o que o jovem pode aprender com o idoso e o que o idoso pode aprender com o jovem, né? A parte de tecnologia, a parte... E o que esse jovem pode extrair disso também, né? Isso aí. Isso é muito importante. Agora, daí, deixa eu te perguntar uma coisa. O idoso, ele dá sinais para a família quando ele está depressivo? O que acontece? Diferente de crianças e adolescentes e jovens adultos, a depressão no idoso, ela pode ser confundida com a demência, tá? Porque o que acontece? Nos jovens, a gente acaba se sentindo mais triste, né? A gente acaba se isolando, a gente acaba negativando muito o mundo, né? Tudo a gente consegue ver, né, da criança a depressão e no jovem adulto também. Mas no idoso ela se manifesta diferente, que ela pode ser confundida com a demência. O que no idoso pode acontecer? Falta de memória, né? A depressão pode causar falta de memória, sono, né? Alteração de sono pode acontecer, o apetite, né? Pode deixar de comer, né? Esquecimento de comer. Sim, a depressão pode fazer isso com o idoso, né? E dependendo, se não for bem diagnosticada, vai ter outras comorbidades depois, como eu disse. Né? Não é só a depressão que vai vir outros transtornos, vai vir outras questões por trás disso.
Então, no idoso é muito diferente a depressão manifestada, né? Então, a gente precisa estar de olho, né, atento a isso. E uma coisa daí que eu noto, e aí peço se é verdade ou se é suposição minha, mas o idoso ele consegue enganar muito bem a família, né? Uhum, No uhum, sentido de dar um jeitinho de a família não perceber. Então, eu sempre digo, né? Às vezes uma pessoa de fora se dá conta muito mais rápido uhum, dos uhum, sinais de depressão do que a família. Porque uhum, para a família o idoso não revela tudo aquilo, né? O idoso ele já conhece, ele já sabe como lidar com a família. uhum, Então a família muitas vezes nem chega a perceber. uhum. Mas quem vê de fora, e isso Uhum. acaba vindo muito quando eu vou no atendimento domiciliar, que às vezes em 2 perguntas, assim, eles se entregam na Uhum, depressão, uhum. né. Porque o que acontece, como a família tá muito junto, né, daí vem a questão de memória, vem a questão do sono. Ah, é porque tá ficando mais velho, porque é da idade. Não, não é da idade. E daí vem aquela pessoa de fora e senta ali com ele para comer, né, faz uma estratégia diferente, né, e ele come tudo, né, ele se sente valorizado, ele conversa, ele troca, né, comunicação, ele troca ideias, né, ele, E até né, para acalmar a família, né, daí eu uhum, digo, não é que que ele não faz isso porque ele quer, né, uhum, mas é que são não, abordagens diferentes e ele tenta proteger, eu digo, a pessoa sempre a gente sempre está protegendo os nossos, né, e da uhum, mesma forma o idoso faz, o idoso não quer uhum. deixar transparecer que precisa de uma ajuda, muitas vezes é muito Por causa da difícil o idoso independência também, né? Porque o idoso exatamente, também quer se sentir independente, né? Ele não quer se sentir dependente, sim independente. Então, exato. isso também causa, né, no idoso uma vergonha, ou, né, isso pode também ser causado pela depressão, porque sempre foi independente, agora trocar esses papéis é muito difícil, né, ser Difícil, é cuidado verdade. pela família, né, ser colocado comida no, antes conseguia botar comida no prato, agora tem um pouco mais de dificuldade motora, né, precisa Uhum. que o filho ajude, precisa que o neto ajude, então isso causa como é que eu posso dizer, um, Um conflito até, né, um conflito interno para o idoso, e ele não quer manifestar isso, exato. né, e daí às vezes chegando alguém de fora, às vezes ele manifesta, É. né? Agora, uma coisa, né, daí que eu digo que a gente tem que ficar muito atento, e eu sempre gosto de frisar isso, porque eu vejo muito, tanto as famílias quanto o idoso, tratando a depressão como algo que faz parte do envelhecimento. Me conta, é normal ser depressivo na terceira idade? A terceira idade, ela é vista como algo por duas, uma linha tênue, né? Por uns ela é vista como a fase boa, né? E por outros é vista como a fase ruim, né? E E acho daí que isso depende de como a gente constrói, né, daí. a gente constrói, né? Como tu construiu a tua vida até ali, né? Não, não é normal. É normal o jovem adulto ter depressão? Não, né. Não, né? De como é que tá a tua vida ali, de repensar que passos tu deu para chegar até ali, né? Não é normal, sim, dependendo da idade, sim, é normal tu ir perdendo a memória, tu ficando mais lento, né? Mas não ter uma depressão, mas sim saber lidar com aquilo ali, né? De como estão teus pensamentos e a tua cognição, né? De se Eu adaptar digo e a tua realidade também. eu sempre comparo, né? O envelhecimento é como um motor de um carro, né? Uhum. Primeiro ano, na juventude, a gente está a milhão, dando cavalinho de pau na estrada, né? Depois, devagarinho, tu começa a ir para a revisão. Daí a Uhum. revisão fica mais cara. Daí tu precisa dar uma ajeitadinha. Lá pelas tantas, tu troca o óleo, tu troca a embreagem, tu troca. Eu digo, E daí, como é que tu vai para essa revisão, oi? né? Como é que esse idoso vai para essa revisão? Como tu lida com essa revisão? Como tu lida com os médicos? Que tu também vai lidar com o teu interno, tu vai lidar com as tuas emoções, E eu né? sempre digo, né? É normal que algumas coisas a gente troque e não fique 100%, né? Eu digo, uma Uhum, válvula que a gente põe, né? uhum,
um remédio que a gente precisa usar, é porque o corpo não conseguiu voltar à sua situação normal. Mas nós conseguimos usar estratégias para melhorar. Agora, eu digo, a lata do carro, ela precisa estar sempre intacta, senão a gente não consegue sentar dentro dele. Se tiver um buraco, a gente não senta. Então, assim funciona a nossa mente, né? Eu digo, a gente precisa... eu digo, a gente precisa estar bem, eu digo, a gente precisa ter sempre um objetivo, se sentir útil em alguma coisa, para que a vida continue, para que o motor continue engrenando, né? Senão a gente acaba ficando travando. Vai cada vez mais se isolar. Né? Motor que fica muito tempo parado, carro que ficou 90 dias parado, a bateria não funciona mais, né? Por isso que é muito, né, muito importante o idoso não se isolar, né, Vanessa? Ainda mais nessa questão de pandemia, né? Bom, o que a gente pode fazer, né? Quais as alternativas a gente tem? Bom, vamos tentar tocar um instrumento que tu queria aprender há muito tempo. Vamos, que nem a gente estava conversando no início, né? Vamos fazer jogar a memória, vamos fazer o jogo de 1000 peças, né? Montar quebra-cabeça. Né? Então, várias alternativas pode ser feito, né? E o jovem ajudar esse idoso, porque às vezes ele não tem, ele não consegue pensar em tudo, né? Mas o jovem também ajudar esse idoso a pensar nessas estratégias, né? E nesse enfrentamento, porque conforme ele for para essa revisão, conforme ele for, como ele enfrenta a visão de mundo dele e a visão dele, né? Isso vai ajudar ele nesse enfrentamento, né, do envelhecimento. Isso aí. E Dai, me diz uma coisa, a gente falou, mas a gente não falou nada de comida até agora. E o pessoal diz, tu é nutricionista, Vanessa, me conta. Eu vejo muitos pacientes com dificuldade de comer e sendo muito resistentes ao alimento, né? Escolhendo muito, ou assim, hoje eu não estou a fim de cozinhar, então eu vou comer alguma coisinha que eu tenho aqui. Como que a gente lida com as emoções desses idosos frente à comida, né? Que técnica, o que a gente pode fazer para melhorar a alimentação dessas pessoas? O que aquele idoso gosta de comer? Né? Mas ele tem pressão alta. Como é que ele vai comer aquilo lá? Substituir o sal, né? Para aquela comida ficar mais gostosa. O que ele gosta de comer? Vamos acrescentar esse prato, vamos deixar esse prato bonito, né? Não simplesmente botar panela em cima da mesa. Vamos comer com os olhos também, né? Vamos arrumar essa salada para ficar mais bonita, né? Para dar a vontade de comer, né? Bom, botou menos sal, mas quem sabe dá para botar os temperos diferentes com cheiro diferente, que dá, né? Acrescentar. Sabe que agora tu falou nisso, Dai, e eu me lembrei de uma situação onde uma instituição de longa permanência, que eu dou consultoria, e a pessoa que cozinha é muito resistente a fazer a dieta pastosa, sabe? Quem precisa comer um pouquinho mais triturado, a pessoa... A cozinheira até se propôs a fazer, mas a pessoa que come diz que aquilo dá muito trabalho e que ela prefere comer toda a comida junto, misturada, né? E a pessoa responsável pela casa me disse assim, Vanessa, por favor, quando eu ficar velha, que eu precisar comer, tomara que eu não precise, mas se eu precisar comer pastoso, tu não deixa elas me apresentarem uma comida tudo misturado. Gente, nós continuamos comendo com os olhos. Então, a apresentação é essencial. Arroz tem que ter cara de arroz, pode ser pastoso, mas tem que estar só o arroz. Feijão tem que ter cara de feijão. Carne tem que ter cara de carne. Verdura, bom, se é beterraba, faz só a beterraba, porque se eu botar uma beterraba e uma coisa verde, vai ficar uma cor meio estranha. Então, eu digo assim, comer com os olhos, não interessa a nossa idade. Da mesma forma que para criança a gente usa estratégias visuais. Isso que eu ia falar, porque o idoso ele precisa dessas estratégias, porque ele virou, né? Ele virou uma criança, né? Que ele precisa de todas essas técnicas agora,
né? De, não é simplesmente botar tudo num prato e misturar e tá tudo bem. Não, né? Então a gente precisa o filho do bom fazer aquele creme, né, de abóbora, fazer um creme, botar aquelas florzinhas por cima que é, né, que dá, o que dá para aquele idoso, ajustar junto com a nutricionista o que dá para fazer diferente nesse prato. Porque a maior dificuldade também, Vanessa, porque como é que foi a lida com a comida desse idoso durante toda a vida dele? Também tem essa dificuldade, né? A gente vê no consultório, se vem o idoso, vem no consultório, mas eu sempre comi assim, né? Por que eu não posso comer? A dificuldade de trocar esse comportamento. Por quê agora? E isso daí que traz é muito relevante até para a pessoa procurar um nutricionista. Eu sempre digo que o paciente que chegou no consultório ou que me chamou para ir na casa dele, ele já tem uma relação um pouquinho diferente. Porque as pessoas têm muito medo. E por mais que a pessoa tenha uma consciência diferente, ela ainda tem medo. Porque, olha, não digo 80%, mas uns 60% dos pacientes que vêm até mim, né? São pacientes que primeiro dizem assim, eu não vim antes porque eu estava com medo de ir ao nutricionista. No sentido de que a nutrição vai proibir e vai retalhar, digamos. Eu sempre digo, gente, a alimentação, principalmente, eu sempre, desde que eu me formei, eu trabalho com envelhecimento, e eu sempre digo, eu nunca tirei aquilo que a pessoa sente prazer na hora de comer. Por isso que eu falo, né, Vanessa? O idoso, a gente não pode tirar tudo de uma vez também, né? A gente tem que ir aos poucos. E isso é ótimo, né? Cada paciente, ele é único. Cada paciente tem uma história por trás. Então, né, tu melhor que pode falar sobre isso, o que ele gosta, o que ele pode comer, pelo menos durante uma vez na semana, né, que ele gosta. Então, cada paciente é único de como vai ser aquela dieta, vamos dizer, para aquele paciente, né? Pensar sobre o custo-benefício, né? Tu que pode falar mais, deixa eu só não perder o gancho aqui, para te falar mais apropriado disso. Eu estava lendo até esses dias, não se fala mais em dieta, mas em reeducação alimentar, né? Não é dieta, porque dieta assusta, né? A gente pode, tu melhor, eu acho que pode falar, a gente pode comer de tudo um pouco, mas a quantidade, né? E, não sei, tu pode isso que não é justamente isso. Eu digo, eu há muito tempo eu falo, eu não prescrevo dieta, eu oriento melhorias de alimentação. Isso não vai retirar alimentos que a gente ame, que nem eu sempre digo, não, uma pessoa diabética tem que comer integral. Tá, tem que comer integral, mas se a pessoa sempre comeu arroz branco, será que eu não posso usar outra estratégia do que botar um arroz que ela não vai comer, que ela não vai se sentir bem, que ela vai se sentir... Eu digo, vai chegar a dar uma dor de barriga por causa do arroz integral. E daí ela vai criar uma resistência aí ao teu consultório. Ela me receitou isso, mas eu não fiz. E daí ela vai chegar lá e vai brigar comigo. Eles acham isso. Mas tu sabe, eu sempre digo que eu não gosto de pacientes que ficam muito comigo, no sentido de que assim, eles não têm que fazer para me agradar. É eu que tenho que arrumar uma forma de orientar a pessoa de forma que lá na casa dela ela se sinta bem. Porque eu não vou estar lá chicoteando, digamos, né, brigando com a pessoa. Então, por isso que é muito importante essa questão dessa relação tua com o idoso, né? O que ele gosta? Porque depois você vai passar uma coisa que nem tu falou, não vai ele comer arroz a vida inteira. Tu vai passar algo que ele não gosta, ele não vai, né? Ele não vai fazer. Vai cada vez piorar, né? Eu sempre digo, né, Day, um paciente que que está numa situação principalmente de depressão, que não aceita uma terapia, que não aceita uma ajuda, é um paciente que eu também, enquanto nutrição, não consigo alimentá-lo de forma adequada, porque ele não está bem consigo, né? Eu sempre digo, a gente é uma engrenagem, tudo precisa estar bem. Então, isso é muito importante, nós da saúde, enquanto, né, profissionais da saúde, a gente está interligado, a gente está em comunicação, de pedir, né, para esse paciente ou para essa família
o contato desse nutricionista, o contato, que nem essa semana passada eu fiz uma live com a Vanessa, com a Ana, e o quanto é importante, né, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o médico, né, a gente está em contato de, bom, ele está indo na nutricionista, como é que ele está aderindo a isso, né, porque a comida tem tudo a ver com a alimentação, com a depressão, né, os alimentos ajudam, né, a imunidade, tem vitaminas, né? Porque o que precisa, quando o paciente chega para ti, a gente tem que descartar algo orgânico, né? A gente tem que ver. Às vezes é falta de vitamina de um alimento que está causando depressão. Porque às vezes a depressão ela é biológica, ela pode ser orgânica, mas ela pode ser do ambiente também, né? Do ambiente pode favorecer a depressão. E às vezes é algo que está faltando na alimentação, é uma vitamina D que está baixa, né? Que falta de sol. Então, eu sempre digo daí que normalmente é alguma coisa que a pessoa gosta de comer que está faltando. Né? Essa semana eu tive uns 3 pacientes, tanto que quem acompanha as minhas redes, eu acabei falando sobre o glúten, justamente porque eu vejo muita gente retirando alguns nutrientes que são essenciais, porque acham que aquilo faz bem e, na verdade, aquilo mais prejudica do que ajuda. Né? E tirar o leite. Gente, idoso que tira o leite sem ter uma intolerância à lactose, está dando tiro no pé. É perda de massa magra constante. Então, não faz se não está tendo um acompanhamento. Eu digo porque tu pode muito mais te prejudicar do que te beneficiar. Então, é único, né? Tu vai usar estratégias para um, tu vai usar diferentes para outro, que funciona para um pode não funcionar para outros. Exatamente. Né? Então é muito importante a gente, profissional, também tá em conexão com isso, né? Com esse paciente, porque é benefício para ele, não para nós. Né? É muito importante. Daí, a gente está aqui há 42 minutos batendo um papo. Nossa, que gostoso! É muito gostoso. Eu adorei, te agradeço imensamente por esse momento. Acho que a gente conseguiu esclarecer um monte de detalhes que eu vejo muita gente, principalmente os pacientes que eu atendo, não conseguindo compreender, ou às vezes até a família não conseguindo saber onde atuar. Sim. Então, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante. Eu quero pedir daí que tu fale onde que tu atende, como que tu atende, como é que tu trabalha, para as pessoas que desejarem também possam te buscar, porque eu já trabalhei com a Day, ela é uma profissional super capacitada, preparada, e eu digo assim, quando a gente consegue trabalhar juntas, né, Day, como tu disse, é sucesso não só para nós, que eu digo, a gente se sente muito feliz, mas o paciente, ele sai de outra forma, né? Então, por favor, conta pra gente como que a gente te encontra. Eu trabalho aqui no município de São Leopoldo, né? Atendo em consultório particular aqui no centro. Podem me contatar, eu tenho rede social, Instagram, né? Psidaiana Teles, lá tem meu número. Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, atendo principalmente adultos e idosos, né? No começo eu atendia crianças, mas agora eu não atendo mais. E então, eu fico à disposição, eu que agradeço esse convite, né, Vanessa? É muito bom essas trocas, é muito bom essa multi, né? Que a gente fala no hospital, que a gente falava essas trocas, né, lá no Instituto, porque a gente precisa um do outro, né? A gente não pode simplesmente se trancar numa sala e fechar a porta. Não, né? Não. Isso, eu acho que esse profissional não tem mais futuro. Não. Nós precisamos um do outro, assim como... Eu sempre digo, né? Quem ganha, digo, pra gente nem sempre é fácil, né, Day? Porque eu digo, nós temos o privilégio de termos empatia, eu e tu, nesse sentido. Né? Mas eu digo, o paciente, ele ganha 100%. Né? Então, isso vale, sim, para que os profissionais da área da saúde cada vez mais se complementem, se ajudem, porque quem ganha é o paciente que é atendido pela gente. A equipe multiprofissional é muito importante, né? E a gente precisa levar fora do hospital, a gente precisa trazer isso para a nossa realidade da clínica, para o nosso consultório. É isso aí. Essa troca.
Daí, muito obrigada, um ótimo sábado, um bom final de semana a todos também que acompanharam, e a gente se vê nos próximos encontros aí, tá bom? Um abraço. Te mandar, pode, e tu me manda, eu fico sempre à disposição para responder. Perfeito, então. Tá um abraço e tchau, tchau. Beijo, querida. Tchau, tchau.